Muito obrigado. Eu só posso entender este convite que me foi dirigido pelo professor Paes Ferreira na minha qualidade de ex-funcionário europeu. E é nessa qualidade, sobretudo, que eu gostaria de falar, e na qualidade de alguém que reflete sobre Portugal e que tem com Portugal aquele problema que trazemos todos connosco próprios, como dizia, a questão que trazemos connosco próprios, como dizia Alexandre O'Neill. Bom, eu vou ser o mais sucinto possível, sobretudo para quem tenha interesse em saber o que penso sobre este tema. O livro que hoje saiu tem um escrito meu que desenvolve aquilo que vou dizer. Vou ser sucinto e vou-me procurar fazer em termos relativamente telegráficos e responder à questão que o moderador nos deixou a todos. Ponto 1. Resgate. O termo é emprego constantemente a propósito do que se passa da situação atual. E é um termo que tem uma conotação em Portugal muito antiga e muito dura. O infante santo nunca foi resgatado. Morreu no cativeiro de Fez. Dom Sebastião morreu e os heróis de Alcácer Quibir, para serem resgatados, foram por Filipe II. Bom, portanto, é um tema que levanta na nossa história uma memória que não é nada confortável. Eu gostaria de recordar, porém, que quando falamos de resgate ou de bail-out, estamos a falar de algo que deve ser analisado de uma maneira muito específica, muito concreta e muito desapaixonada. É um programa de assistência que decorreu de quê? Decorreu de um pedido endereçado por Portugal, pelas autoridades legítimas portuguesas, aliás, por o partido no governo, assessorado pelos partidos que depois vieram a ser o governo. Bom, esse pedido de assistência foi endereçado e foi concedido por três vias. A União Europeia diretamente, os países da zona euro por outra via e o FMI por outra via. Bom, e através de mecanismos muito específicos e que têm uma regulamentação muito clara. Em primeiro lugar, o MEF, que é uma instituição da União Europeia e que tem um orçamento mínimo e pequeno. Depois, o Fundo Europeu de Estabilidade, que é um produto de um tratado internacional, de um tratado de direito internacional e que tem um papel fundamental em todos estes programas de assistência e que não é diretamente não decorre diretamente de um regulamento comunitário, mas decorre de um ato de direito internacional através do qual os Estados da União Europeia, os Estados da zona euro, sobretudo, emitem obrigações que são garantidas pelos Estados na proporção da participação deles no BCE, o que dá necessariamente uma preponderância aos Estados que contribuem mais para o BCE e, sobretudo, à Alemanha. É mau, certamente. Esperemos que a evolução do direito comunitário permita avançar para algo que, desde um orçamento comunitário até organismos e órgãos de defesa de situações de países em existência, federalizem claramente a situação e impeçam que os grandes Estados-membros acabem por ter um papel decisivo. Mas tudo isto decorre de quê? Do facto de estes mecanismos, e nomeadamente o Fundo Europeu de Estabilidade, no qual a Alemanha tinha 27%, garantia 27% das obrigações no início da fundação desse fundo, têm mecanismos institucionais que passam inclusivamente pelos parlamentos nacionais, pelo Parlamento Português e pelos parlamentos, sobretudo em relação ao fundo, pelo Parlamento Europeu em relação ao programa em geral, pelos órgãos da União, nomeadamente o Conselho Ecofin e o Conselho Europeu, e depois pelos parlamentos nacionais, no que diz respeito às garantias dadas pelos Estados nacionais. Tudo isto
acaba por ter uma preponderância clara dos grandes Estados-membros, mas isso decorre da accountability que existe em relação aos instrumentos em geral e ao facto de, nomeadamente em relação ao Fundo de Estabilidade, haver comprometimentos nacionais que têm que ser analisados pelos Estados-membros, pelos seus parlamentos e pelas suas regras constitucionais e, portanto, pelos seus contribuintes. Não me parece que se possa falar de uma espécie de conspiração alemã por trás de tudo isto, as coisas são o que são e talvez um dia mais tarde possamos, com a evolução da União Europeia, ter outro tipo de instrumentos que sejam claramente federais e que ultrapassem a situação atual. Mas isto para vos dizer fundamentalmente que me parece que dizer que não há uma accountability do que faz a Troika, que representa as três instituições em causa, a União Europeia, através da Comissão, o Banco Central, que representa fundamentalmente os Estados-membros da zona euro, e o FMI, dizer que não há accountability parece-me errado. Há accountability de acordo com a situação atual e de acordo com as regras jurídicas atuais, que são o que são. Bom, quanto à situação atual, eu não vou entrar em qualquer espécie de repetição do que tem estado a ser dito. Aliás, os dados são claros e os dados são definitivos em relação à análise da situação atual do ponto de vista dos resultados e dos resultados financeiros e, sobretudo, dos resultados económicos. Eu não quero repetir o que foi dito, nem quero entrar em análises e opiniões. Recordo apenas que começa a existir, ou existe um entendimento de que a austeridade não é suficiente, mas ela é necessária com certeza e nós sabemos o que é. Bom, em relação a isso, as opções podem ser duas. Ou se cumpre o entendimento com os nossos credores, que nos emprestam o dinheiro que permite avançar, viver o cotidiano sem ter que ir aos mercados, porque os mercados estavam, na altura, em 2011, a pedir algo que era insuportável e incomportável, ou se cumpre, e parece ser esse o entendimento, com maior ou menor grau, dos países do chamado arco governativo, ou não se cumpre. Bom, pessoalmente eu julgo que o não cumprimento traz, e o professor Silva Lopes já o disse aqui de uma maneira lapidar, algo que é muito mais grave do que o cumprimento e que uma saída do euro, uma recusa dos compromissos, não nos permite voltar aos mercados e nós encontrarmos numa situação bem mais confrangedora do que a atual. A atual é confrangedora, julgo que outra que pusesse de parte os compromissos, pusesse de parte a nossa integração no euro e na União Europeia, seria catastrófica. Bom, eu gostava de recordar também que fomos nós que pedimos a assistência financeira. A Troika não é propriamente uma invasora, não chegou aqui vinda do céu, e é evidente que se pode recusar o cumprimento de tudo, pode-se pôr a Troika a mexer, pode-se lhe dar um bilhete de avião para se ir embora, e pode-se inclusivamente fazer o que se fez à Duquesa de Mantua, convidá-la a sair pela porta, para não sair pela janela, e deixar para aqueles que são considerados um bocado pelos agentes da Troika aqui dentro, o destino do Miguel de Vasconcelos. Tudo isso é possível, mas isso levar-nos-ia muito longe no sentido do retrocesso. Nós temos que ter a noção clara de que já recusamos um isolamento e já recusamos um completo corte com a Europa e com a comunidade internacional e que voltar atrás seria voltar ao passado. Às vezes é aliciante, às vezes parece a única solução. Permitam-me que recorde outro poeta, Rui Belo. Isso é o passado e poderia ser duro construir sobre ele o Portugal futuro. Bom, é evidente que a questão que se põe agora é que teríamos podido fazer de outro modo durante estes 2 anos. Teria sido possível ter outro programa e, sobretudo, executá-lo de modo diferente? Ter outro programa? Eu não sei. A situação em que o engenheiro Sócrates, no governo, e os 2 partidos que estão hoje na oposição, que estão hoje no governo na oposição, negociaram o que negociaram,
é certamente deficitária, é certamente difícil, é certamente criticável. Duvido que nas circunstâncias em que se dirigiram aos credores pudessem fazê-lo de outro modo. A situação para Portugal nessa altura, e que se mantém, é que era um Estado com uma soberania limitada. Falar de Estado soberano a propósito de um Estado da União Europeia é difícil. De um Estado endividado da União Europeia é ainda mais difícil. Tudo isso nos levaria a pensar que, para além da crise do Estado Social, que a todos nos preocupa, da crise económica, há de facto outra coisa que é mais funda e que foi dito ser crise de regime. Eu julgo que é mais do que isso, é a crise do Estado. O Estado, enquanto tal, está em crise e é um fenómeno que não é apenas português. Bom, mas isto em relação às contingências externas do cumprimento do programa. E em relação às internas? Eu julgo que teria sido possível, e várias vezes os partidos da oposição e vários dos atuais colegas de painel e colegas desta conferência têm dito, seria certamente possível distribuir de outro modo aquilo que é pedido aos cidadãos portugueses. Teria sido possível distribuir de uma maneira totalmente distinta, evitando sacrificar sempre os mesmos, e isso é uma responsabilidade nossa, é uma responsabilidade do Governo, provavelmente também da oposição mais próxima do Governo, e não propriamente um malefício da situação de assistência em que nos encontramos. Aliás, a incapacidade que nós temos de fazer reformas leva-nos sempre a pensar que elas só podem ser impostas do exterior e por via de qualquer compromisso exterior e mais nada. Nós somos um país que faz mais revoluções do que reformas e provavelmente faz revoluções para não fazer reformas. Há um exemplo que me parece aqui e que eu indico no meu texto, que é a questão da reforma da administração pública e a reforma do poder local. Nos compromissos com a Troika, no programa de assistência, há uma referência à necessidade de diminuir o número de órgãos do poder local. Nós vimos o que aconteceu. O Governo tentou tocar, e mal e pouco, nas freguesias. Deixem-me abrir um parênteses, uma instituição que só existe em Portugal. Saiu tudo à rua, o Governo, a oposição, as oposições todas, alto aí, nada se faz. E em relação aos municípios, eu recordo que os municípios e a distribuição do poder dos municípios, a organização do mapa administrativo, data de Mouzinho da Silveira, 1834-35. Tocar nisso teria sido importante para reformar o Estado, mas para isso era preciso reformar o Estado. Ora, o que o Governo tem entendido como reforma do Estado são cortes em coisas marginais e na essência mesmo do Estado, da organização do poder local, do poder político, etc. Bom, por outro lado, em relação ainda à possibilidade de fazer mais, há a questão do investimento. Evidentemente que nós encontramos num período em que o investimento público e o investimento privado se encontram em retração total. Mas eu lembro que este Governo desprezou totalmente os poderes de negociação com a União Europeia em relação a fundos e em relação, nomeadamente, às redes transeuropeias, que foram bloqueadas assim que o Governo tomou posse. Nomeadamente, a construção do chamado TGV até Madrid, uma falsa questão, porque era necessário construir a via e é para isso que haveria fundos comunitários, e por todo o lado a mesma ignorância total da parte da equipa da economia em relação às possibilidades de negociação de fundos europeus. Isso é dramático tanto mais e é visível quando é uma tradição portuguesa. Uma tradição portuguesa de deixar a questão da negociação no quadro europeu apenas para o Ministério dos Negócios Estrangeiros e não entender a negociação europeia como uma negociação que é transversal a todos os ministérios.
Houve apenas, durante o período em que, desde a nossa adesão, houve apenas uma situação em que isso aconteceu. Na fase final, nos 2 anos finais do governo do professor Cavaco Silva, com o secretário de Estado da Integração Europeia com uma visão global e com uma capacidade de integração dos vários ministérios. Isso desapareceu e nota-se que o atual secretário de Estado da Integração Europeia não existe, que o Ministro dos Negócios Estrangeiros se ocupa da política externa europeia, é disso que se deve ocupar e mais nada, e que toda a questão europeia fica apenas nas mãos do Ministro das Finanças, que sabe o que faz ou não faz, mas faz no quadro financeiro e mais nada. Bom, isso teria sido possível fazer de outro modo, não foi feito e não se vê que volta a ser feito agora. Como é que será o país pós-Troika? Essa é a questão que nos é colocada e que parece ser o essencial da nossa discussão. Eu temo que se pareça demasiado com aquilo que era antes e, sobretudo, com aquilo que é hoje. Eu temo que, na situação atual, estejamos muito próximos, eu gostaria de me enganar redondamente, mas estaremos muito próximos, provavelmente, de um segundo bailout, de um segundo resgate e de uma segunda situação idêntica. A não ser que eu me engane e que a União Europeia seja capaz de dar a volta às suas próprias contradições, que são muitas, e em relação às quais nós nos integramos com uma capacidade de negociação que existe, mas que é pequena, mas que pode ser aprofundada. Neste momento, para nós, avançar para a União Orçamental e para a União Bancária é essencial. Esperemos que tudo isso conduza mais tarde ou mais cedo a uma federalização da dívida, sobretudo da dívida contraída no investimento, como propõe a professora Maria João Rodrigues, e que nós sejamos capazes de dar a volta se a União for capaz de dar a volta. Muito obrigado.